Olá, boa noite. Réu do mensalão consegue trocar pena de prisão por prestação de serviço. Foi a primeira vitória de um acusado no julgamento dos recursos, que começou na semana passada. O Supremo analisou hoje 3 ações, entre elas a do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que teve as condenações mantidas. As decisões da mais alta corte do país estão nesta edição do Jornal da Cultura. E você vai ver também os seguintes assuntos. Justiça manda suspender a CPI dos ônibus na Câmara do Rio de Janeiro e um tênis é atirado em relator da comissão. Receita propõe aumentar para até 32 anos a idade de dependentes na declaração de renda. Escolas de Sergipe adotam o badminton e começam a formar campeões. Ministério da Cultura autoriza estilista de moda a captar quase 3 milhões de reais para desfile em Paris. Gás tóxico mata 1.300 pessoas na Síria, mas o governo nega participação no ataque. Iniciativa inédita transforma flores que ornamentam festas e seriam descartadas em buquês para idosos. E a nossa bancada tem hoje a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, e a professora de Direito Internacional também da USP, Maristela Basso. Mais informações sobre nossas reportagens você encontra na segunda tela do Jornal da Cultura. Levantamento nacional indica aumento no número de assaltos a agências bancárias e a clientes nas chamadas saidinhas de banco. Na frente da agência onde tem conta, Gerson relembra o que ouviu dos assaltantes há 3 meses. Ele tinha uma arma apontada na cabeça. Pode passar tudo que você tem aí, o dinheiro que você sacou, que eu vi você dentro do banco sacando dinheiro. Gerson pode dizer que teve sorte. No primeiro semestre desse ano, 30 pessoas morreram em assaltos envolvendo bancos em todo o país. Um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. E mais da metade dessas mortes aconteceram na conhecida saidinha de banco. Hoje, a Confederação Nacional dos Vigilantes e a dos Trabalhadores do Ramo Financeiro divulgaram um levantamento sobre ataques a bancos. Nos primeiros 6 meses de 2013, foram 1.484 assaltos e arrombamentos de agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos. Uma média de 8 ocorrências por dia. Um aumento de cerca de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado. São Paulo é o estado que lidera o ranking, com 334 ataques, seguido por Minas Gerais e Paraná. Segundo o estudo, os 6 maiores bancos do país lucraram de janeiro a junho desse ano quase 30 bilhões de reais e investiram 5% dessa quantia em segurança. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os gastos com segurança tiveram um aumento real de cerca de 60% nos últimos 10 anos. Os investimentos em segurança não têm conseguido diminuir a onda de assaltos. Enquanto os bancos tentam se armar, o lado de fora continua exposto. Para evitar a saidinha de banco e outros ataques, este sindicalista ligado ao setor bancário vai encaminhar sugestões ao Ministério da Justiça. Nós queremos também que tenham biombos que possam impedir a visualização de qual operação aquele cliente está fazendo. O perito em administração é a favor de uma campanha de conscientização pública com o objetivo de evitar ações criminosas nos arredores das agências bancárias. O crime organizado tem agido com inteligência, enquanto que o aparato do Estado não. A criminalidade hoje encontra 2 fatores por responsabilidade do Estado. Primeiro, a incompetência e segundo, a sensação de impunidade. Precisa de mais inteligência na segurança bancária, Maristela? Parece que sim, né? Incrível como a gente está cada vez mais encurralado, porque mesmo com toda a descrição de você ir, tirar pouco dinheiro, ou ir numa agência que não tem ninguém, ou naquele caixinha na sua empresa, ou naquele shopping que você sabe que não tem ninguém olhando, mesmo assim, parece que nenhuma dessas estratégias adianta e os assaltos continuam. Mas o banco poderia ser responsabilizado por esses assaltos, essa saidinha de banco? Quer dizer, ele teria como minimizar essa questão? Ele tem como minimizar se ele lançar mão desses aparatos como sugeridos, um biombo, ou o dinheiro, ao invés de ser entregue para a pessoa diretamente, fosse colocado num envelope, ou seja, houvesse um processo mais discreto de entrega de quantias. Grandes quantias não fossem entregues ali na frente dos outros, mas em separado.
o banco teria responsabilidade, mas no sistema atual vai ser muito difícil, né? Nós que devemos tomar as precauções de não ir retirar grandes quantias, de usar talvez esse ou aquele banco onde não tem ninguém naquele momento, que é difícil para quem trabalha. Mas, pelo que a gente viu, não diminuiu e mesmo a segurança fora dos bancos, as câmaras, não tem ajudado, né? Então, por enquanto, toca a nós a proteção até que o banco use estratégias que nos dê mais segurança. 5% de investimento em segurança, 5% do lucro líquido investido em segurança. Como é que vocês avaliam isso, Arline? Bom, me parece bastante, não é? Talvez, como indicou o sindicalista, talvez até mal empregado, porque ele está apontando falhas na utilização dessas verbas. Evidentemente, elas não estão surtindo o efeito desejado, porque 8 ocorrências por dia é um número bastante alto, e ainda mais com as mortes lamentáveis que acontecem. Mas se você toma o lucro líquido dos bancos, 5%, 6% é algo muito significativo, né? Talvez o próprio treinamento das pessoas que fazem a vigilância é muito importante, porque esse vigilante treinado, ele começa a identificar, bom, esse que está fazendo aqui já tem 5 minutos, não se dirigiu a nenhum caixa, não fez nada. Bom, ele começa pela expressão corporal, pelo olhar, pelo jeito, pelo nervoso, começar a identificar se esse ou aquele poderia ser um assaltante. Então, talvez a inteligência, o dinheiro é muito, mas a inteligência é pouca. É difícil isso, e por esse lado, porque você toma cada pessoa que aparece como suspeito, não é? E aí começam a entrar fatores como cor de pele, aparência menos arrumada ou mais arrumada. Então, realmente é um cálculo muito difícil. Eu acho que o treinamento, talvez com a sugestão, né, tem que ser algo bem mais amplo e estudado, né? E a Associação Médica Brasileira coloca em dúvida a qualificação dos médicos cubanos e considera um erro não pagar os salários diretamente a eles. Pelo contrato, o dinheiro será repassado ao regime de Havana. A partir de setembro, 1.343 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos chegam a 516 cidades do país. 243 são estrangeiros. Ao longo do projeto, cerca de 4.000 cubanos virão para o Brasil para atender pacientes em municípios longe das capitais, a maioria no norte e nordeste do país. A Associação Paulista de Medicina se opõe à medida. O presidente da entidade afirma que os profissionais de Cuba não são qualificados e podem ser contratados em regimes parecidos com o de escravidão. Eles não podem casar, eles não podem ter filhos, eles não podem sair das cidades onde eles estão trabalhando, pedir autorização para isto, e as suas famílias permanecem em Cuba. Cada médico contratado pelo programa vai receber das prefeituras moradia, alimentação e transporte até as unidades básicas de saúde. O governo federal pagará o salário de R$10.000 para profissionais brasileiros ou estrangeiros. Mas os médicos cubanos não receberão diretamente dinheiro. São formas de se transferir recursos do governo brasileiro para o governo cubano e que não vão ser destinados na sua totalidade àqueles que prestarão serviços, o que pode caracterizar um desvio da finalidade dessa despesa pública. O governo brasileiro repassa o recurso para a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde repassa ao Ministério, que paga aos cubanos. Os médicos cubanos vão receber o salário que eles recebem em Cuba, ou que o Ministério da Saúde de Cuba paga aos médicos cubanos que fazem missões no exterior. Há 2 anos, médicos cubanos no exterior recebiam de Havana $50 por mês, o equivalente hoje a R$125. Em meio à polêmica, o secretário de Vigilância em Saúde do governo federal reuniu representantes de 27 cidades do estado de São Paulo para explicar que os médicos convocados podem perder o cargo se faltarem ao trabalho sem justificativa ou apresentarem má conduta comprovada pelo supervisor da unidade. No estado, serão 102 médicos do programa, 47 estrangeiros, que devem passar por treinamento sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa. O prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, vai receber 20 médicos e disse que ainda espera outros 67. Nós estamos precisando de médico, então não importa de onde venha, se venha de Cuba, venha da Inglaterra, venha de Portugal, nós estamos precisando.
O que gera mais polêmica aí? O fato de não ter a validação do diploma ou do dinheiro ser repassado direto ao governo de Cuba? Foi um bom negócio para Cuba? Isso é um escândalo, talvez dos mais sérios que o Brasil já passou. E se esses contratos todos, Brasil, Organização Pan-Americana de Saúde, governo cubano, passou pelos olhos e pelo crivo do ministro, ele deve se retratar ou deve deixar o ministério, porque é um dos maiores escândalos que o Brasil já passou. Primeiro, veja, a Constituição determina que o trabalho tem que ser remunerado. Então, essas pessoas vão trabalhar e não serão remuneradas, porque a remuneração será repassada para o governo cubano, e é o governo cubano que sabe lá quando, como, onde repassará para essas pessoas, em que valor. O valor que chegar para esses médicos cubanos não será o mesmo dos brasileiros, portanto, quebra da isonomia do princípio da igualdade. Então, isso é caracterização de violação da Constituição brasileira, violação dos direitos humanos todos, caracterização de trabalho escravo não remunerado. Isso é um escândalo que o ministro da Saúde e a presidente Dilma devem explicar melhor, voltar atrás nesses contratos ou, evidentemente, vir à sociedade e dizer como é que isso foi feito. Aline. Não, eu acho que o caso precisa ser esclarecido, né? Eu acho que tem aí realmente aspectos muito complicados. Concordo que, né, se realmente for isso que for aplicado, é muito complicado. Só me chama a atenção... Mas é imoral, imagina, é imoral você contratar pessoas que você pagará para um governo comunista, cujas regras de pagamento para as pessoas que trabalham para ele são autoritárias. Quer dizer, que Brasil é esse? Sabe o que me chama a atenção? Que, assim, aqui a gente tem algo muito semelhante ao processo de terceirização que acontece nas empresas. Então, numa empresa, ao invés de você pagar aquele funcionário com todos os seus direitos trabalhistas, você contrata uma empresa que não sabe, você não sabe nem como que ela vai pagar o salário dos seus funcionários, mas a empresa vai garantir o serviço. Então, isso pode, né? Mas esse contrato já vira um escândalo por ser um país comunista. O Emilson, eu não estou dizendo que esteja bom. Imagina, esses rapazes não podem casar. Deixa eu colocar aqui, olha, o Emilson, o telespectador Emilson Costa, ele diz o seguinte: os direitos humanos desses 4 mil médicos cubanos, eles não vão poder trazer seus familiares. O governo é cúmplice disso? Mas claro, é um violador dos direitos humanos. Isso não pode ser. Eu acho que isso está mal esclarecido aí. E se algum dos 4 mil médicos cubanos pedir asilo, como agirá o governo brasileiro? Como agiu com os boxeadores? Mandará de volta, claro, porque isso provavelmente está no contrato. Se essas pessoas, no contrato que o governo brasileiro tem... Veja a imoralidade, a indecência, né? A ilegalidade, a inconstitucionalidade desses atos que são tratados assim como se fossem normais, né? Então, eu concordo que é tudo muito complicado e eu só chamo a atenção para o paralelo de que também outras terceirizações, que não é com o Estado, mas é com uma empresa, também podem ter características tão complicadas quanto essa. E o massacre na Síria, um dia depois do ataque com gás tóxico que matou cerca de 1.300 pessoas, a região voltou a ser bombardeada. Explosões e fumaça podiam ser vistos a quilômetros de distância. O bombardeio foi no subúrbio da capital, na região que ontem foi alvo de um ataque tóxico. A todo momento, novas imagens da tragédia são postadas na internet. Homens, crianças e mulheres mortas por substâncias proibidas. Esse grupo usa garrafas com água e lenços no rosto para enfrentar o cheiro forte. Os rebeldes afirmam que mais de 1.000 pessoas morreram no bombardeio e culpam o regime de Bashar al-Assad, que nega o envolvimento. Em pronunciamento na TV, o exército descartou o uso de armas químicas. O ministro da Informação alegou que as imagens eram fabricadas e mentirosas. Enquanto os dois lados da guerra civil trocam acusações, os inspetores das Nações Unidas, que estão no país há 4 dias, esperam autorização para visitar a área atingida pelos gases venenosos. A Turquia pediu intervenção internacional. Já a França cobrou ação da ONU e ameaçou usar a força contra a Síria. Se for confirmado o uso de arma química, este pode ser o pior ataque desde 1988, quando o presidente iraquiano Saddam Hussein matou milhares de curdos na cidade de Halabja. Tensão também no Egito. O ex-ditador Hosni Mubarak, de 85 anos, foi solto hoje.
Ele foi levado de helicóptero da prisão para um hospital militar no Cairo. O ex-general deverá aguardar novo julgamento em prisão domiciliar. A libertação de Mubarak, que governou o país por 3 décadas e foi derrubado do poder por um levante popular, pode piorar a crise política no Egito. Há uma semana, o exército tem usado a força para reprimir manifestações a favor do primeiro presidente eleito democraticamente, Mohamed Morsi. Ele também foi derrubado do poder, mas por um golpe militar no mês passado. Aline, eu queria que você começasse comentando a situação da Síria. Quer dizer, o fato da ONU ainda está esperando autorização para ir para os locais onde há suspeita de ataque com gás tóxico. O ataque aconteceu justo quando tinha acabado de chegar na Síria uma comissão de investigação de armas da ONU enviada para investigar 3 localidades, as quais tiveram a permissão de acesso, que foram atingidas em março, ou seja, há meses. Então, a perspectiva não é muito boa de que consigam em poucos dias a autorização para investigar esse local onde teria acontecido esse ataque. Infelizmente, a única maneira da gente realmente saber o que aconteceu é haver essa autorização. Então, dependemos de que eles possam chegar lá e investigar. De fato, como disse o regime sírio, qual seria o interesse hoje da Síria realizar um ataque que vai chamar a atenção de toda a comunidade internacional justo quando a situação no terreno está pendendo militarmente para o lado sírio, mas também não se pode descartar que setores dentro das forças sírias tenham realizado esse ataque, né? Então, todas as possibilidades estão postas. Também pode ter partido, como alegam alguns, de algum setor dessa oposição tão multifacetada, também pode. Então, isso precisa ser investigado e eu só chamo a atenção para que o caso na Síria realmente começou a degringolar quando a repressão violenta de Al-Assad começou logo no início, né, dessas revoltas a reprimir a população que então se manifestava pacificamente. Hoje, qualquer intervenção por parte de países corre o risco de ter, e terá certamente agenda política larga por trás dela. Então, quando a França fala em intervenção, quando a Turquia fala em intervenção, a gente tem que saber que uma intervenção humanitária não está na agenda, mas é uma intervenção política. E, no entanto, somente uma negociação, de fato, entre as partes é que pode levar a uma solução, né, uma via de solução. Eu li uma frase que me chamou a atenção. Essa chacina foi um golpe de misericórdia na esperança de um acordo político na Síria. Você concorda, Maristela? A história oficial só haverá intervenção humanitária na Síria especificamente quando os Estados Unidos tiverem o sim da China e da Rússia, ou seja, quando os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU votarem no mesmo sentido. E na verdade, França, Reino Unido e Estados Unidos já teriam feito essa intervenção humanitária, seja lá o nome que for. Agora, enquanto Rússia e China, que são os demais 2 parceiros do Conselho de Segurança, tiverem negócios com o governo sírio, negócios / contratos financeiros, eles não vão permitir. E os 2 vetando, não há intervenção humanitária. Então, para que haja uma intervenção humanitária, o interlocutor não é nem a comunidade internacional, mas é Rússia e China. E a seguir, o Ministério da Cultura libera a captação de quase 3 milhões de reais para desfile de moda em Paris. E ainda filhos com mais de 30 anos resistem em deixar o conforto da casa dos pais. É isso que eu quero. O filhinho da mamãe às vezes passa da idade e não dá sinais de sair de casa. Por esse motivo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova a proposta para incluir dependentes com até 32 anos no imposto de renda. Um fenômeno mundial. Os filhos saem cada vez mais tarde da casa dos pais. No Brasil, 1 em cada 4 adultos entre 25 e 34 anos ainda não deixou o conforto do lar. Um projeto que acaba de ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado propõe que o imposto de renda se adapte a essa realidade. O texto sugere que filhos com até 32 anos, matriculados em um curso superior ou técnico, possam ser declarados como dependentes. O brasileiro está, em alguns segmentos, ele está voltando a estudar. Então, alguns dados do INEP, por exemplo, indicam que 40% de quem ingressa na universidade já tem uma idade acima de 25 anos. Na casa dos pais, os jovens adultos encontram conforto e comodidade. E como são novos no mercado de trabalho, não conseguiriam, com o próprio salário, manter o mesmo padrão de vida que levam.
Não é só uma opção para fazer economias, há também um laço afetivo difícil de desfazer. A Cibele tem 34 anos e mora aqui na casa dos pais. Para ela, o pai e a mãe são amigos e é difícil imaginar a vida sem a presença diária deles. Cibele, vocês são muito ligados, o vínculo de vocês é muito forte. Sim, o vínculo é muito forte, a nossa relação é bem saudável e também é para eu retribuir a eles o que eles fizeram por mim até hoje. A dependência é mútua. Dona Noêmia diz que para os pais, o momento da partida dos filhos também é difícil. Embora a gente sabe que está criando para o mundo, mas é difícil. A gente tem aquela sensação que do seu lado estão protegidos. Essa psicóloga estuda a questão. Segundo ela, atrasar o início de uma vida independente pode causar sofrimento. Eles têm consciência da dependência, no entanto, não é uma escolha. Todos eles gostariam já de ter saído quando se comparam a pessoas com a idade próxima, que já têm filho, família. E na Itália, adulto morando com os pais é tão comum que chegou a preocupar o governo. Um ministro italiano propôs uma lei para forçar os acomodados a saírem de casa. A Itália está no topo da lista dos filhos adultos que demoram a sair de casa. Uma pesquisa recente mostrou que cerca de 48% dos italianos com idades entre 18 e 49 anos ainda vivem no mesmo teto com os pais. A situação é tão comum que esse grupo recebeu o apelido de Mamone, que significa bebezão. Para tentar resolver o problema, o ministro italiano de Administração Pública, Renato Brunetta, propôs em 2010 criar uma lei para o governo financiar a saída dos filhos adultos. A medida criou polêmica e acabou na gaveta, já que o país enfrenta recessão por causa da crise na zona do euro. O governo financiar a saída do filho é um pouco demais, mas como é que vocês avaliam essa situação aqui no Brasil e essa proposta aí que atesta a realidade, né, aumentando a idade dos dependentes? Bom, na Itália tem uma razão, né, talvez fundamental, existem outras, mas tem uma razão fundamental, que é a dificuldade de encontrar casa própria, né? A moradia é muito limitada, sobretudo para aqueles que moram em Roma, Milão, nos grandes centros. Então, eles acabam ficando na casa dos pais justamente porque não encontram a casa própria. Então, talvez essa facilitação de sair de casa é uma facilitação para que eles consigam encontrar essa casa própria. Mas aqui no Brasil, eu acho que é mesmo o fato de que eles ficam na universidade até mais tarde, entram mais tarde. Mas essa proposta, então, acaba sendo justa para os pais. Não é essa coisa de colocar o filho como dependente. Se o pai gasta, né? Se o pai gasta no médico, no dentista, paga os estudos, enfim, é justo que ele desconte. É o que eu acho que uma situação socioeconômica não deveria vir junto com um julgamento moral. Quer dizer, se os jovens não conseguem sair de casa porque não conseguem ter emprego, há aí uma questão socioeconômica. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Ele não tem emprego, não tem condições. E esse jovem vai ser, então, estigmatizado porque ele não saiu de casa, porque ele está morando com os pais? Acho que isso não é o caminho. Por outro lado, você pode ter uma opção. Você pode ter até um jovem que tem um bom emprego, que não é dependente dos pais e que mora com uma mãe viúva por opção. E tampouco deve ser estigmatizado por isso, né? Então, criar um incentivo para que ele saia de casa por sair de casa, eu não entendo. Agora, criar um incentivo para que ele tenha emprego, aí sim faria sentido, né? Tá certo. E o governo de São Paulo e a União assinam um acordo para a construção simultânea dos trechos norte do Rodoanel e do Ferroanel. Com a integração dos projetos, governo estadual e federal esperam reduzir o impacto social e ambiental das obras. Segundo os governos, a adequação permitirá a economia de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais aos cofres públicos. É praticamente o início do Ferroanel, uma obra aguardada por praticamente 2 décadas. O Rodoanel está ficando pronto e o Ferroanel acabou não saindo do papel. Então, hoje, fizemos uma compatibilização importantíssima. Essa economia dinâmica, tendo o maior porto do Brasil, o Porto de Santos, e tendo São Paulo uma densidade populacional elevada aqui na região metropolitana de São Paulo, era necessário resolver esse gargalo da travessia. Planejado para interligar as 10 rodovias que chegam à capital paulista, o Rodoanel possui 2 trechos em operação.
Oeste e Sul, entregues à iniciativa privada. O trecho leste está previsto para o primeiro semestre de 2014 e o trecho norte deve ser concluído em 2016. Com 44 quilômetros de extensão, o trecho norte faz a ligação com a rodovia Presidente Dutra e o aeroporto de Guarulhos. Pelo projeto, o Rodoanel segue as margens da Serra da Cantareira e atinge as rodovias Fernão Dias e Bandeirantes. Tão antigo quanto o projeto do Rodoanel é a interligação das ferrovias da região metropolitana de São Paulo. Atualmente, os trens de carga do interior do país utilizam os trilhos de trens de passageiros da CPTM para acessar o Porto de Santos, alternativa já saturada. Pelo acordo assinado hoje, o Ferroanel Norte parte da estação Manuel Feio, em Itaquaquecetuba, e segue paralelo ao traçado do Rodoanel até a estação Perus, na capital, e de lá para Jundiaí. Analistas de logística e governos de todos os níveis são unânimes em defender a necessidade de diferentes sistemas de transportes, mas ambientalistas e moradores da região da Serra da Cantareira temem impactos das obras. É o pulmão de São Paulo. Qualquer obra nesse local, qualquer túnel, qualquer interferência vai afetar a qualidade de ar de São Paulo. E a ministra Marta Suplicy libera incentivos fiscais para o desfile de uma grife brasileira na França. São quase 3 milhões em evento para cerca de 300 convidados. Com a decisão da ministra da Cultura, o estilista Pedro Lourenço poderá captar R$ 2.800.000 em incentivos fiscais via Lei Rouanet para mostrar suas criações na Semana da Moda de Paris, em outubro próximo e março do ano que vem. Por 7 votos contrários e nenhum a favor, o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura havia rejeitado o pedido do estilista. Mesmo assim, a ministra Marta Suplicy concedeu o benefício. Apesar de restritos a um público de 300 pessoas, a ministra justificou dizendo que os desfiles criam uma imagem de um Brasil glamuroso e atraente. Depois da decisão da ministra, outros estilistas de grifes de luxo já sinalizaram que vão entrar com pedidos semelhantes no Ministério da Cultura. Maristela, o Ministério da Cultura é o canal para divulgar o produto à moda brasileira? Via Lei Rouanet? É um país dos contrastes, né? Então, para que precisa um conselho que examinar uma questão de importância, rejeitar por unanimidade, ser o ministro, a ministra no caso, mas se o chefe da pasta tem o poder absoluto, total, de vetar ou aprovar. Então, já há aí uma contradição na própria estrutura do próprio ministério e é bom, então, dispensar essas pessoas todas que estão ali embaixo dando opinião, porque se elas não servem para nada, vamos economizar dinheiro, né? E vai sobrar mais para outras coisas. E no que diz respeito à cultura, 300 pessoas justificam o investimento dessa magnitude. Quase 3 milhões. Então, também é uma explicação que nós precisamos receber, né? Ali. Não, estou de acordo. Né? Você cria um conselho, esse conselho é pago. Você submete a questão ao conselho. Que moral tem esse conselho? Se eu sou membro do conselho, não, porque a questão eu é o seguinte, renuncio. se você divulgar o produto brasileiro, quer dizer, no caso roupa, grife, é interessante, mas o Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, é o canal para isso? Essa é a minha pergunta. E esse é o melhor projeto para divulgar? Ou é o Ministério da Indústria, ou enfim... Esse é o melhor canal, o resultado retorna em conhecimento da cultura brasileira. Então, parece que não, né? Há tantos outros projetos. A Lei Rouanet, com isenção de impostos para algo que é muito restrito, não tem o alcance, vai permitir que qualquer empresa, então, passe, né, o que seriam impostos, passe diretamente, através dessa aprovação na Lei Rouanet, para esse desfile. Quer dizer, primeira classificação disso como um evento cultural. É um evento de consumo. Né? Um desfile é um evento de consumo, é a moda feita para... De luxo, né? De um consumo de alta luxo. elite. Não é um evento cultural, né? Realmente... Os critérios são inexplicáveis. Tá certo. Encontrado o bebê roubado da mãe na terça-feira dentro de um shopping center de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Gabriel, de 23 dias, estava em uma casa de tarô no centro da capital. 7 pessoas foram presas, inclusive a suspeita de ter levado a criança. O sequestro aconteceu depois que a mãe de 15 anos foi dopada pela suspeita que se aproximou da jovem durante a gravidez, dizendo pertencer a uma organização não governamental.
E o estudante Alex Kozlov Siwick, de 21 anos, acusado de atropelar e decepar o braço de um ciclista em março deste ano aqui em São Paulo, não vai à júri popular. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a acusação de tentativa de homicídio com dolo eventual, como pedia a promotoria. Siwick responderá pelo crime de lesão corporal em vara comum. O estudante atropelou Davi Santos Souza, de 21 anos, na Avenida Paulista, na região central da capital. No acidente, o braço de Davi foi arrancado e ficou preso ao carro. O estudante fugiu sem prestar socorro e jogou o braço em um córrego. O desemprego no Brasil caiu para 5,6% em julho. O número corresponde a 1.400.000 brasileiros desocupados. Essa foi a primeira queda do indicador esse ano. Segundo o IBGE, a população ocupada ultrapassou os 23 milhões. A renda média de R$ 1.848 caiu pela quinta vez consecutiva. Comerciantes interditam o trânsito nas proximidades do mercado Ver o Peso, em Belém, no Pará. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e a divulgação do projeto de revitalização do local. O mercado é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina. Peroeiros do transporte escolar gratuito de São Paulo, que atendem a rede municipal, bloquearam durante todo o dia o viaduto do Chá, diante da sede da prefeitura no centro da capital. A categoria reivindica melhorias salariais. A prefeitura afirmou que não tem condições de conceder o reajuste pedido pelos motoristas. O corpo do sargento da Polícia Militar, Eliésio Figueiredo, foi encontrado em uma área de manguezal no conjunto de favelas do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ele participava de uma operação contra o tráfico de drogas na região quando houve um tiroteio e uma colmeia foi atingida. Segundo a Polícia Civil, o PM foi baleado e atacado por abelhas. A polícia investiga a morte. Veja a seguir, Supremo acolhe os primeiros recursos do mensalão e ainda vereador leva sapatada durante a sessão da CPI dos ônibus no Rio. E o dólar fechou cotado a R$ 2,43, queda de 0,7% em relação a ontem. O Banco Central fez 2 leilões para conter a alta da moeda americana. Na Bolsa de Valores, as ações da Petrobras fecharam em alta de 5,31%, impulsionadas pela expectativa de reajuste no preço da gasolina. Supremo Tribunal Federal acata recurso de condenado do mensalão e troca a pena de prisão por serviço à comunidade. Já o recurso de Delúbio Soares, o tesoureiro do PT, foi rejeitado por unanimidade. O julgamento do embargo de declaração de Delúbio Soares abriu os trabalhos da sessão de hoje do STF. No recurso, Delúbio pediu que a pena de 8 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha e multa de R$ 325 mil fosse atenuada com um enquadramento na legislação mais branda, anterior a 2003. Joaquim Barbosa rejeitou o pedido e disse que o objetivo do recurso era ganhar tempo para adiar ao máximo o cumprimento da pena. O embargante se associou de modo estável e permanente em quadrilha voltada para a prática de diversos crimes. Além disso, outras circunstâncias judiciais foram levadas em consideração, como a intensa atuação do embargante em cada um dos delitos, faticamente comprovada. Os motivos da prática criminosa extremamente negativos, como longamente exposto no acórdão. As circunstâncias em que os delitos foram praticados, que revelaram o desprezo do embargante pela coisa pública. Os outros ministros seguiram o voto de Barbosa e o recurso do tesoureiro do PT foi rejeitado por unanimidade. Também por unanimidade, o STF rejeitou o recurso de Ramon Hollenbach, sócio de Marcos Valério, condenado a 29 anos de prisão. Os ministros rejeitaram a alegação de que testemunhos que favoreciam Hollenbach foram ignorados no processo. O corretor de valores Enivaldo Quadrado, condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, teve mais sorte. Foi o primeiro embargo de declaração acolhido pelo Supremo até agora. Os ministros trocaram a pena de prisão de Enivaldo por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. O recurso foi o último julgado na sessão de hoje. O de Marcos Valério, operador do mensalão, começou a ser discutido, mas não chegou à fase de votação. Ficou para a semana que vem.
Marcos Valério recebeu a maior pena, 49 anos de prisão, além de multa de R$ 2.700.000. Bom, a gente tem aí duas situações, né? O recurso do Delúbio Soares, que é tesoureiro do PT, foi rejeitado por unanimidade. Pela primeira vez, um condenado ele teve uma pena reduzida, troca de pena de prisão por serviço à comunidade. A pena dele era menor e o crime também era de menor intensidade, né? Se aqui há um crime de menor intensidade, a pena era menor, a participação dele era menor. Dá para se imaginar que cenário se desenha aí para frente, aí expectativa em relação ao julgamento do José Dirceu? O cenário não é favorável, digamos. Não é favorável para quem? Para os demais acusados que vêm pela frente, porque a tendência aqui do Supremo foi manter as suas penas, em considerar os embargos de declaração, embargos mesmo protelatórios, ou seja, atos para prorrogar o cumprimento da sentença. Não tem mudado nada nas suas sentenças, não vão aceitar os embargos infringentes, ou seja, quando não houve unanimidade para tentar a soltura. Então, o que vem pela frente não é um cenário otimista para os demais condenados. Ali, qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento do Mensalão? Márcia, a expectativa é que a justiça esteja feita, que rapidamente, sem demora, tudo que já foi dito sobre o Mensalão, né, durante realmente o julgamento. E que esse não seja o único caso, porque o Mensalão teve toda essa repercussão. Mas houve outros mensalões anteriores, talvez maiores ou menores, e provavelmente com essa cultura brasileira haverá. Então, o bom é que continue, né? Isso com certeza. E o plenário da Câmara dos Deputados marcou para o próximo dia 28 a votação da proposta de cassação de mandato do deputado Natan Donadon, de Rondônia. A perda de mandato já teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por peculato, que é corrupção praticada por agente público e formação de quadrilha. Ele está na penitenciária da Papuda, em Brasília. Justiça suspende a CPI dos ônibus na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Tumulto e briga marcaram a sessão de hoje. Segurança reforçada nas ruas de acesso à Câmara de Vereadores do Rio. Manifestantes permanecem acampados nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto. Eles pedem uma nova eleição para a comissão que investiga os contratos das companhias de ônibus. A galeria do plenário ficou tomada por manifestantes contra e a favor da CPI. A todo instante, os grupos trocavam insultos. A audiência teve que ser interrompida diversas vezes por causa do barulho. Um sapato chegou a ser arremessado em direção ao relator da CPI, professor Washington, que não foi atingido. O primeiro a ser interrogado foi o secretário municipal de Transportes, Carlos Alberto Osório. Ele admitiu que o transporte público do Rio apresenta problemas e disse que a prefeitura trabalha para melhorar o sistema de transportes da cidade. A pedido da oposição, a Justiça determinou no final da tarde a suspensão dos trabalhos da CPI por 48 horas. O grupo formado por vereadores do PSOL e do PSDB pedem a revisão dos integrantes da comissão, que possui apenas um vereador da oposição. E o brasileiro David Miranda, que ficou detido no aeroporto de Londres, venceu uma etapa do processo contra a polícia britânica. A Justiça determinou que os arquivos eletrônicos do brasileiro, apreendidos pela polícia, não fossem analisados, copiados ou até transferidos. Apesar da decisão favorável a David Miranda, a Corte também definiu que os dados só poderão ser mexidos se for uma questão de segurança nacional. Com isso, a polícia conseguiu uma brecha para olhar os arquivos do brasileiro. O governo de Londres alega que o material envolvendo o programa de espionagem americano é roubado e pode ser útil a terroristas. Sirenes dispararam hoje no norte de Israel. O alerta foi por causa de foguetes lançados por militantes do Líbano. 2 projéteis caíram em terra. Um terceiro foi destruído pelo sistema de defesa antiaéreo israelense. O Líbano é considerado reduto do Hezbollah, grupo xiita aliado do regime sírio e inimigo de Israel. Há cerca de um mês, a União Europeia incluiu o Hezbollah na lista de organizações terroristas.
começou o maior julgamento político da China. O ex-dirigente Bo Xilai responde por suborno, abuso de poder e corrupção. Ex-membro do Partido Comunista, quase assumiu o seleto grupo do Politburo, que administra a China. Diante da corte, Bo Xilai adotou um tom desafiador, negou as acusações e alegou ser vítima de armação. A mulher dele foi condenada por matar um britânico que sabia sobre os esquemas ilícitos do casal. No Zimbábue, Robert Mugabe assumiu mais um mandato de 5 anos. O líder, de 89 anos, venceu as eleições presidenciais realizadas no mês passado. Mugabe está no poder há mais de 3 décadas. Durante a cerimônia de posse, o adversário político dele denunciou fraude. Aline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação em Israel. Sim, porque é necessário interpretar mesmo esse lançamento dos mísseis. Não se sabe, nenhum grupo assumiu a autoria, mas tudo indica que quem lançou esses mísseis quer envolver Israel dentro do conflito na Síria. Ou seja, como? Colocando a suspeita sobre o Hezbollah de ter lançado os mísseis. Então, quer dizer, se mísseis saem do sul do Líbano para Israel, qual é o primeiro suspeito? Hezbollah. Né? Qual o problema hoje envolvendo o Hezbollah? Ele está inserido na guerra da Síria, ele está mudando o jogo dentro da guerra civil na Síria. Então, algum grupo que quer que Israel combata o Hezbollah para enfraquecer a posição do Hezbollah dentro da Síria, pode ter lançado esses mísseis. Não teria sentido o Hezbollah lançar esses mísseis? Não, para quê? Se nesse momento o Hezbollah está inserido dentro de uma luta na Síria, já foi o momento da guerra do Hezbollah contra o Israel, enquanto Israel estava ocupando o sul do Líbano, e todo o ataque do Hezbollah a Israel foi justamente para expulsar Israel do sul do Líbano. Uma vez expulso Israel do sul do Líbano, a não ser que haja uma nova incursão, não há, e não tem havido ataques do Hezbollah para Israel. Então, quem realizou esses ataques, certamente, tudo indica que quer culpar o Hezbollah e provocar uma entrada, ou seja, um enfraquecimento do Hezbollah, colocando um conflito entre o Hezbollah e o Estado de Israel, para enfraquecer a posição do Hezbollah na Síria. Ou seja, tragar Israel para dentro de um conflito regional. Maricela, como é que você avalia a situação do brasileiro que ficou detido lá no aeroporto de Heathrow e a defesa que foi feita dele? Bom, a defesa dele é melhor que seria, a meu ver, que ele, de fato, abrisse os seus computadores e celulares e laptops e deixasse a polícia verificar que o que contém é material dele mesmo, de sua autoria, ou material que lhe foi passado com autorização, portanto, ele carrega licitamente, e que ali não há nada que possa ameaçar a segurança local, regional ou internacional, e muito menos caracterizar a proteção a ato terrorista. É como acontece quando a polícia para o nosso carro por suspeita de estar dirigindo embriagado. Você se recusa a fazer o teste do bafômetro, por quê? Bom, se você não bebeu, você faz o teste do bafômetro e sai livre. E de mais a mais, ele, ao impedir que se verifique o que tem dentro do computador, ele... Bom, mas o computador está com a polícia britânica. O computador dele já foi retirado. Esse checado. material todo já foi retirado. É até ingênuo pensar que essa altura do campeonato eles já não saibam tudo que tem dentro. Então, bom, a entrega lhe será feita tão logo, né, essa medida que ele tomou, ele será cumprida imediatamente, esse material será entregue. Mas, essa altura do campeonato, a polícia já sabe o que... Você acha que estão dando para esse caso uma dimensão maior do que ele merece ou não? Talvez o que a gente sabe é pouco perto do que justifica uma iniciativa como essa, uma exposição de um governo como... o inglês, numa situação dessas tão espalhafatosa, tão mal contada. E também merece justificativo o governo brasileiro, porque não prestou assistência consular ao rapaz que ficou mais de 9 horas lá, onde estava o embaixador, o cônsul mais próximo, que não foi ao encontro para saber do rapaz brasileiro, para saber o que estava acontecendo e nos contar, de fato, o que aconteceu, porque o que nós sabemos não é toda a verdade. E a seguir, a derrota do campeão do mundo para o luverdense. E mais, escolas de Sergipe investem na popularização do badminton e já conquistam medalhas. Agora a Copa do Brasil, a rodada de ontem pelas oitavas de final da Copa do Brasil teve gol ilegal, gol que merece placa e gol de um garoto de 16 anos.
Gabriel, que gosta de ser chamado de Gabigol, entrou no segundo tempo na Vila Belmiro contra o Grêmio. Jogo duro. A bola, de repente, sobrou para ele e foi morrer no fundo do gol, defendido por Dida. Santos 1, Grêmio 0. No Mineirão, jogaço. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro 1-0, normal, jogando em casa. De repente, a bola quica, surge Everton Ribeiro, aproveita a bola, dá um chapéu no zagueiro e, sem deixar a bola tocar o chão, enche o pé. O goleiro Felipe do Flamengo nem se mexeu. Se tivesse se mexido, não teria adiantado. O luverdense, da cidade de Lucas, do Rio Verde, no Mato Grosso, derrotou o campeão do mundo Corinthians com um gol ilegal. Veja, Misael dominou a bola com a mão e chutou na saída do goleiro Cássio. O árbitro, Pablo dos Santos Alves, estava com a visão encoberta, mas o Bandeira tinha obrigação de ver o lance. No fim, o gol valeu e deu a maior zebra da rodada. E em Sergipe, escolas públicas e particulares adotam o badminton para despertar no estudante o interesse pelo esporte. O badminton surgiu na Inglaterra e chegou ao Brasil há mais de 15 anos. Em Sergipe, o esporte começou a ser praticado em 2011 e de lá para cá, muitos atletas vêm ganhando destaque. Esse esporte no estado ele está crescendo cada vez mais. Uma boa adesão, várias escolas. Esse ano o índice de alunos foi muito grande. Os atletas do badminton treinam 3 vezes por semana. E os 4 atletas que vão participar dos Jogos Escolares da Juventude em Natal, no mês de setembro, são da Escola Estadual Governador Valadares. Um dos destaques no esporte é a atleta Bruna dos Santos. Já fui tricampeã, já ganhei do Rio de Janeiro, já fui para Piauí, Minas Gerais e esse ano estou indo para Natal, competir lá. Os alunos não podem nem ter um intervalo das aulas, que estão sempre treinando. Os atletas estão se preparando para os jogos e já têm um objetivo: ganhar a maioria dos jogos com uma longa distância de pontos. Se você não conhece as regras do badminton, o Jornal da Cultura explica. O badminton pode ser jogado sozinho ou em dupla. É praticado com raquete e uma peteca que deve ter 15 penas de ganso e pesar 6 gramas. O objetivo do jogo é fazer a peteca tocar na quadra adversária. O primeiro jogador a atingir 21 pontos ganha o jogo. O game pode chegar no máximo a 30 pontos. Cada partida tem duração máxima de 3 parciais. Ganha o jogo quem vencer 2 delas. China, Coreia do Sul e Dinamarca lideram o ranking mundial da modalidade. O Brasil ocupa a 39ª posição. O badminton é um esporte olímpico desde Barcelona, em 1992. O badminton é um esporte de correr, adrenalina, então é sempre bom praticar. Eu acho que o grande mérito, né, dessa iniciativa é estimular essa criançada a fazer esporte. O que você acha, Maristela? Quanto mais tempo eles estão praticando esporte, menos eles estão na frente da televisão ou na frente do laptop, do notebook, o que é muito bom, né? Porque eles estão se mexendo, estão gastando energia, estão fazendo amizade, interagindo. E fora a oportunidade de disputar, enfim. E como a gente vê que os estados do Norte e Nordeste, né, Ceará, Bahia, Sergipe, bom, são lugares do Brasil que estão partindo para iniciativas educacionais de vanguarda, importantes, né? E que vão fazer diferença no futuro. E eu acho que o fato de ser um esporte diferente para as pessoas, acho que acaba estimulando mais a criançada a participar, não estimula? O que você pensa disso, Aline? Bom, claro que o esporte em si ele é muito importante por todos esses motivos. O badminton especificamente é algo interessante, porque é muito mais fácil, apesar das imagens não parecerem, mas para o iniciante é muito mais fácil do que um vôlei ou um tênis, que são parecidos com o badminton no caso, né? Então, é uma maneira realmente da criança se envolver, inclusive aquela que não é dotada para o esporte, pode se envolver. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer a participação de vocês, uma boa noite. Helena Lunardelli trabalha há 10 anos com decoração de festas e campanhas publicitárias. A florista enxergou um destino mais nobre para as flores, descartadas ao final dos eventos. Ela passou a fazer buquês que são entregues a idosos em casas de repouso da capital paulista. Nosso Boa Noite especial vai para a bela e simples iniciativa batizada de Flor Gentil. Uma boa noite para você e até amanhã. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida
Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você.